Ok, então vamos dar prosseguimento aí à gravação de mais um vídeo, desta vez sobre o Microsoft Excel, o programa de planilhas da Microsoft. Então nós temos aqui as linhas a repetir na parte superior das planilhas, Microsoft Excel 2007, em todas as páginas impressas, devem ser referenciadas na caixa Configurar Página e aba Planilha, abertas pelo botão. Então, no caso aqui, nós temos uma questão sobre o Excel que solicita a impressão em todas as páginas de uma espécie de título, onde é possível você indicar uma determinada área da planilha e essa área da planilha ela vai ser impressa em todas as páginas, sem precisar você repetir em cada página a cópia desse conteúdo. Então, realmente, nós temos que usar a caixa de configuração da página, né, na aba Planilha. Então, vamos passar aqui para uma janela do Excel. Por exemplo, nós temos aqui uma planilhazinha com alguns dados inseridos. E na primeira linha nós temos aqui, voupassar.com.br. Se eu quisesse, por exemplo, que esse endereço da web fosse impresso em todas as páginas da minha planilha, sem a necessidade de copiar e colar em todas elas, onde a gente vai aqui, por exemplo, passar para a página 2, temos aqui a linha de divisão, quebra de página, vamos colocar aqui simplesmente o número 6.800. Então, ao solicitar aqui, visualizar a impressão, nós temos aqui, que é a página 1, e temos aqui, próxima página, somente o número 6.800. Agora, nós vamos aqui para a guia Layout da página, na janela do Excel 2007, e a gente já tem aqui, olha, imprimir títulos. Como a gente está acostumando sempre fazer uma comparação entre questões de Word 2003 e 2007, então a gente também pode fazer uma comparação se essa questão fosse com relação ao Excel 2003. Então, ao invés de você clicar na guia Layout da página, botão Imprimir Títulos, né, você iria clicar no menu Arquivo, comando Configurar Página. E aí você teria uma janela onde a gente tem aqui, ó, Guia Layout da página, Grupo Configurar Página. A gente clica aqui na setinha de opções para abrir essa janela, certo? Que é justamente a janelinha do comando Configurar Página das versões anteriores. E nessa guia aqui chamada Planilha, bem no canto, você tem Imprimir Títulos, linhas a repetir na parte superior. Então, se eu fechar essa janela aqui, o botão Imprimir Títulos já vem diretamente para ela. A mesma coisa de abrir a janela Configurar Página e clicar lá na última guia Planilha. Então, nós temos alguns recursos aqui, como definir uma área da planilha para ser impresso, certo? Que nós já até comentamos isso daqui em vídeos anteriores sobre o Excel. E temos Imprimir Títulos, linhas a repetir na parte superior. Então, na vertical, as páginas que serão impressas dessa planilha terão, por exemplo, eu vou colocar aqui a célula 1, que é justamente nessa planilha onde nós mostramos que tem um endereço aqui do site, voupassar.com.br. Ok. Então, vejam que na página 2 não é exibido nada na tela, mas na impressão, visualizar a impressão, nós temos aqui a página 1 e a próxima página impressa, o número 6.800 e o endereçozinho, inclusive com a bordazinha que está lá na página 1. Então, a linha 1, conteúdo da linha 1 desta planilha, ela vai se repetir logo no início da impressão de cada página na vertical. E assim a gente consegue solicitar, sem a necessidade de copiar e colar em todas as páginas, a impressão de um determinado conteúdo como título em todas as páginas. E com isso, vamos aqui em busca do item que indique o botão Imprimir Títulos, da caixa Configurar Página, da aba Layout da página, né? Então, nós temos aqui, deve ser referenciado na caixa Configurar Página, na aba Planilha, aberto pelo botão Imprimir Títulos, na aba Inserir, não é. Imprimir área na aba Inserir, não é. Inserir quebra de página, não tem nada a ver. Imprimir área também não. Imprimir títulos na aba Layout da página. Então, o item é que é o item correto dessa questão. O botão Imprimir Títulos da aba Layout da página.
Este botão ele já vai diretamente para a janela configurar página, item, planilha. E nos proporciona essa chamada impressão de títulos para o Excel 2007. Então, a única diferençazinha aqui em relação ao 2003 seria que você deveria clicar no menu Arquivo, opção Configurar página. Ok? Próxima questão. Analise o fragmento de planilha com referência na aplicação do Microsoft Excel. Ao ser aplicado na célula C5, a fórmula igual máximo A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, C1, 2 pontos, C4, o valor que se obtém como resultado será igual a. Então, nesse caso aqui, uma questão muito fácil. Nós temos algumas funções básicas do Excel, como soma, média, máximo, mínimo. Então, no caso, a função máximo, ela permite retornar, certo, o maior valor encontrado como argumentos da função. Então, nós já comentamos aqui em vídeos anteriores que quando você digita igual o nome de uma função e abre parênteses, você vai digitar ali argumentos para aquela função separados por ponto e vírgula. Então, tem funções que requerem um argumento, tem funções que requerem 2 ou mais argumentos, tem função que não requer nenhum argumento, como são as funções de data, de hora. Então, no caso aqui, nós temos uma vez o ponto e vírgula, então nós temos 2 argumentos. Cada argumento aqui representa um intervalo. Então, quando a gente tem 2 pontos, a diferença, inclusive, do ponto e vírgula para os 2 pontos é essa, que o ponto e vírgula é para separar argumentos da função. E os 2 pontos é para indicar que um argumento ali representa um intervalo, uma sequência de células. Então, aqui uma sequência na coluna A, da célula 1 até a célula 4, e o outro argumento da célula C1 até a célula C4. Então, na verdade, aqui é um cálculo que está solicitando aqui qual é o maior valor encontrado entre células da coluna A, células da coluna C. Na coluna A, o maior valor encontrado aqui, numérico, é o número 15. Na coluna C, é o número 8. Entre o 15 e o 8, o maior valor máximo vai ser o 15. E nós temos isso aqui na letra D de dado. Então, nós podemos aqui colocar vários argumentos, no caso da função máximo, média, soma, nós podemos colocar até 30 argumentos para a função. Então, no caso aqui, foram colocados 2 argumentos, 2 intervalos, e aí você compara qual é o maior valor local encontrado dentro desses 2 intervalos. Se fosse a função mínimo, já seria o contrário. O menor valor encontrado, 1. Aí seria o resultado, o número 1. Então, opção correta, letra D de dado. Ok? Agora nós temos aqui uma questão sobre o Internet Explorer versão 8. Questão essa que foi cobrada esse ano, recentemente, TRE do Amapá, junho de 2011, concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas. Então temos aqui, no Internet Explorer 8, o internauta pode navegar por. Então, até a versão do Internet Explorer 6, nós não tínhamos esse sistema de guias, de abas, onde nos proporciona a abertura de vários sites dentro de uma mesma janela. Os endereços ficam separados por abas, por guias. Então não existe mais a necessidade de abrir várias janelas para ter sites diferentes abertos ao mesmo tempo. Você pode abrir esses endereços utilizando uma mesma janela, utilizando o sistema de abas ou de guias dentro das janelas. Então nós temos aqui, olha, por exemplo, uma janela do Internet Explorer. E na janela do Internet Explorer a gente tem aqui a barra de endereço, a gente tem os botões voltar, avançar, parar, atualizar. Nós temos aqui a barra de guias, nós temos aqui, olha, a página do Google aberta no momento. Mas bem aqui ao lado a gente já vê, ó, Yahoo Brasil. Então é uma outra guia dentro da mesma janela. Então automaticamente você tem Google e a página do Yahoo abertos na mesma janela. Então, proporciona um sistema de guias onde nós vamos poder utilizar vários endereços dentro dessa mesma janela, sem a necessidade de você ter que abrir uma outra janela para abrir a página do Yahoo, uma outra janela para abrir uma página do UOL, uma outra janela para abrir Globo.com e etc, etc. Então, aqui no menu Arquivo, nós temos logo no início 4 comandos. Nova guia, duplicar guia, nova janela, nova seção. Então, por exemplo, eu estou aqui
com a paginazinha em uma dessas guias do Google. Se eu clicar no menu arquivo e escolher a opção abrir uma nova guia, simplesmente ele vai abrir uma nova guia e dentro desse endereço, aliás, dentro dessa guia, a gente vai poder digitar o endereço que quisermos. Ele já mostra alguns endereços que o usuário vem frequentemente acessando dentro da janela da seção do Internet Explorer. Então, nova guia. Então, ele abre aqui, olha, uma outra guia e permite que dentro da mesma janela seja possível eu acessar qualquer outro endereço. É só digitar o endereço, tecla Enter, ou clicar simplesmente aqui em endereços que são utilizados popularmente, né, pelo usuário. Nós temos também aqui uma opção chamada duplicar guia. Se ao invés de nova guia eu tivesse usado duplicar guia, essa outra guia seria aberta, mas com o mesmo endereço, que seria o endereço do Google. Então, se eu tivesse aqui na guia do Yahoo, se eu clicasse em arquivo, duplicar guia, então abriria uma outra guia também com o endereço do Yahoo. Então, seria uma guia duplicada. Se eu clicar em arquivo, nova janela, aí o que é que vai acontecer? Digamos que estou na página do Yahoo e uso esse comando. Então, vai ser aberta uma nova janela do navegador e nessa nova janela, a página do Yahoo será exibida. Seria uma espécie de duplicar janela. E aqui em arquivo, nova seção, também seria aberta uma outra janela do Internet Explorer, só que ao invés de abrir com o mesmo endereço da janela atual, seria aberto com o endereço de página inicial do navegador, definido pelo usuário. Então nós temos esses 4 comandozinhos aqui, no início do menu arquivo, abrir uma nova guia na mesma janela, como a gente vê aqui, sem nenhum endereço específico, duplicar a guia, abrir uma outra guia na mesma janela, com o mesmo endereço da guia que estava sendo utilizada, nova janela, que é abrir uma outra janela, utilizando o mesmo endereço que está sendo utilizado na janela atual, e nova seção, que seria iniciar uma outra janela sem um endereço que estava sendo utilizado, e sim com o endereço de página inicial, certo? Então a gente pode aqui navegar por guias, guias duplicadas, janelas, seções. São os 4 itens que a gente tem aqui no menu arquivo. Então logo na letra A nós temos guias, janelas, guias duplicadas e seções. São 4 opções. Então a letra B, janelas, guias e guias duplicadas. Somente? Não, falta seções, que tem lá a opção nova seção no menu arquivo. Na letra C, janelas e seções. Somente? Não, faltam guias e guias duplicadas. Letra D, janelas e janelas duplicadas. Não, faltam guias e guias duplicadas. Guias, guias duplicadas e seções somente. Então falta aqui a opção janelas, nova janela. Então, o item que tem todos esses recursos ali que a gente viu pelo menu arquivo é o item A, ok? Então nós tivemos aqui a resolução desse vídeo, né, mesclando aí a parte do Office com 2 questões de Excel e uma questãozinha também sobre navegador, sobre o Internet Explorer, no caso